Bom dia, professores, bom dia, coordenadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. É sempre um prazer tê-los conosco, então vamos dar início à nossa formação de hoje. Então, veremos quais são os nossos objetivos para este encontro, que são discutir os encaminhamentos para acompanhar e apoiar o trabalho do professor no desenvolvimento das sequências de atividades, apresentar estudo de habilidades e descritores para anos finais e ensino médio, e também apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na escola durante a ATPC. Bem, pessoal, esta semana eu e a Thaís fizemos uma adaptação no roteiro formativo por dois motivos. Primeiro, porque localizamos um equívoco de digitação nos descritores, então, onde vocês verão o descritor 15 estava digitado como descritor 12, e também por entendermos que estamos, dentro da nossa diretoria, em uma rodada formativa mais aprofundada sobre o SAEB, visto que já fizemos formações com o PECAI, PCs e também já temos discutido estes assuntos em nossas ATPCs. Como nós já viemos tratando desta relação entre habilidade e descritor, optamos por continuar com exemplos desta relação na prática, a fim aí de elucidar melhor a vocês, professores. Então, dito isso, nós veremos agora um videozinho bem curto, bem rapidinho, sobre essa matriz do SAEB. Então, vamos lá? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trataremos a respeito da matriz de referência da avaliação SAEB. Como funciona essa matriz? Os testes do SAEB são elaborados a partir da matriz de referência. Os conteúdos estão associados a competências e habilidades desejáveis para cada série e para cada disciplina são subdivididos em partes menores, os chamados descritores que a gente já tratou por aqui, cada um especificando o que os itens das provas devem medir. Os descritores, por sua vez, traduzem uma associação entre conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens de diferentes disciplinas. As questões das provas. As matrizes do SAEB não englobam todo o currículo escolar e nem devem ser confundidos com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas, já que o recorte da avaliação só pode ser feito com base em métricas aferíveis. Então a matriz de referência é sim o conteúdo curricular tratado em sala de aula Brasil afora, mas especificamente habilidades e competências que os alunos precisam adquirir ao fim de cada um dos seus ciclos escolares. Para começarmos então a ver este entrelaçamento que ocorre entre os descritores e as habilidades, vamos dar início pelo ensino fundamental. Então, nós temos aqui habilidades do aprender sempre e descritores do SAEB e vamos analisar de que maneira essas habilidades do ensino fundamental relacionam-se aos descritores do SAEB. Então, nós temos duas habilidades essenciais do aprender sempre. A primeira é uma habilidade de 7º ano, língua portuguesa, habilidade 13A, identificar entre partes de textos substituições lexicais que contribuam para a continuidade do texto. E mais uma habilidade de 7º ano, na verdade é um desdobramento da habilidade anterior, porque esta agora é a 13B, que é identificar entre partes do texto substituições pronominais, que contribuem para a continuidade do texto. E há, então, entre estas duas habilidades, uma ligação com os demais descritores do SAEB. O D2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, e também com o D15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções,
advérbios e etc. Então, vale destacar aqui que tanto as habilidades, né, como os descritores, eles mobilizam processos cognitivos distintos. Então, enquanto as habilidades do aprender sempre trazem o processo cognitivo de identificar, os descritores trazem o de estabelecer relações. Porém, há um elo claro entre eles, no que diz respeito à relação entre as partes de um texto. E para elucidar melhor, então, essa relação que existe entre os descritores e as habilidades, nós vamos aprofundar um pouco nos descritores citados anteriormente, para evidenciarmos aí a ligação que existe entre eles e as habilidades mencionadas anteriormente. Então, iniciando aqui pelo descritor 2, que é aquele de estabelecer relação entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor relacionam-se ao reconhecimento da função dos elementos que dão coesão ao texto. Dessa forma, eles poderão identificar quais palavras estão sendo substituídas e ou repetidas, para facilitar a continuidade do texto e a compreensão do sentido. Trata-se, portanto, do reconhecimento por parte do aluno das relações estabelecidas entre as partes do texto. Então, este descritor, ele vai tratar aí das questões relacionadas à coesão, ou seja, das palavras que vão sendo substituídas ao longo do texto, de maneira a dar continuidade a ele. Então, o aluno, dentro deste descritor, precisa ser capaz de reconhecer essas palavras, entendendo a relação que elas vão estabelecendo dentro do texto, entre as partes deste mesmo texto. Então, acho que aqui fica bem evidente o quanto que este descritor se relaciona com as duas habilidades que eu citei no slide anterior, a 13A e a 13B. Então, para vermos na prática como que se dá o desenvolvimento deste descritor 2 e o quanto ele realmente se relaciona às habilidades que nós apresentamos, né, do aprender sempre, trouxemos como sugestão o trabalho com este texto que exprime uma opinião. Então, vamos lá. Leia o texto para responder a questão abaixo. Linguagem publicitária. Ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não perecível. Como bem definiu certa vez um gerente de uma grande agência francesa, publicidade é encontrar algo de extraordinário para falar sobre coisas banais. E aí a questão sobre este trecho é: ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. A palavra destacada, que no caso é caótico, está no mesmo campo de significado de confuso, perfeito, ideal ou encanto. Então, o aluno aqui ele vai ser levado a pensar no significado da palavra e somente entendendo o que significa esta palavra, tendo este conhecimento, é que ele vai fazer aí a relação de que essa palavra ela é usada para evitar essa repetição. Então, ele vai entender essa questão do descritor. Ou seja, de ir fazendo essa substituição, né, que o texto vai fazendo essa substituição de palavras para evitar a substituição. Por isso que é muito interessante que, além de trabalhar, né, de ler com os alunos e chegar a uma resposta, que o professor faça junto a eles um levantamento de quais foram as alternativas que eles erraram, porque eles pensaram desta maneira e converse com eles, né, sobre o real significado da palavra caótico, porque a compreensão do exercício vai se dar através dessa palavra. E agora, então, vamos ver um pouco mais sobre o descritor 15, que é o de estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc.
Então, as habilidades que podem ser avaliadas por este descritor relacionam-se ao reconhecimento das relações de coerência no texto, em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas pelas conjunções, advérbios e etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno a percepção de uma determinada relação lógico-discursiva, enfatizada muitas vezes pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros, e, quando necessário, a identificação dos elementos que explicam essa relação. Então, já o descritor 15 está relacionado à coerência do texto. Já este texto, que pode ser usado em diversos anos séries, exprime uma opinião e também mostra a relação entre as partes do texto, mas aqui através de elementos relacionados à coerência. A ideia aqui, neste modelo que nós estamos sugerindo, também é discutir com os alunos as possíveis correspondências que eles fizeram para a expressão destacada. Então, vamos ao texto. Quanto tempo resistimos sem comer nem beber? Há registros de pessoas que suportam até 200 dias sem comer, mas esse tempo sempre varia conforme a estatura. Sem água, porém, a resistência é bem menor e o estado de saúde torna-se bastante grave após cerca de 36 horas. Ficar sem comer por 1 ou 2 dias normalmente não ocasiona problemas que possam afetar gravemente a pessoa. Essa situação não costuma causar mais que tonturas e dor de cabeça. O jejum não tem indicação para ser usado de forma rotineira sob o ponto de vista médico, mas tem sido praticado desde a antiguidade como preceito religioso para a purificação do espírito, diz o endocrinologista Danilo Alvarenga de Carvalho. Quando feito sem controle médico, porém, o jejum pode implicar sérios riscos para a saúde, inclusive levando à morte. Sem a ingestão de alimentos, o organismo começa a queimar suas reservas de energia, principalmente as gorduras. Depois delas, consome as proteínas que compõem os tecidos. Ficar muito tempo sem se alimentar também provoca diversas alterações metabólicas e hormonais, com perda de vitaminas e sais minerais, alterações da pressão arterial, desmaios e problemas psicológicos. Mas a falta de água é bem mais grave. Um homem de estatura média contém em seu corpo aproximadamente 40 litros de água, necessária para resfriar o corpo. Além disso, a água transporta substâncias tóxicas que sobram da nutrição para serem eliminadas pelos rins e intestinos. Numa pessoa saudável, existe um equilíbrio entre a quantidade de líquidos ingeridos e eliminados. A perda desse equilíbrio em poucos dias é o suficiente para matar. Então, esse trecho foi retirado da revista Super Interessante, lá de 2001, e o que deve ser trabalhado com os alunos é o seguinte: no trecho, além disso, a água transporta substâncias tóxicas que sobram da nutrição, que está no terceiro parágrafo, a expressão destacada vai desempenhar a função de quê dentro do texto. Então, também nessa palavra foi utilizada aí dentro do texto para evitar repetição, criando aí uma coerência entre as partes do texto, mas o aluno tem de saber qual é a função que ela desempenha dentro deste texto. Então, ele tem 4 opções para optar, para assinalar: adição de ideias, consequência de um fato, comparação entre 2 fatos e finalidade de um fato enunciado. Então, a resposta certa aqui é a letra A, adição de ideias, e é interessante, então, como eu já disse anteriormente, que o professor converse sobre essas expressões com os alunos para que eles entendam qual é a relação que elas vão desempenhando entre as partes dos textos. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís, que vai falar para vocês um pouco sobre o ensino médio, e daqui a pouco eu volto. É com você, Thaís. Muito obrigada, Lilian. Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. Então, apenas reforçando o que a Lilian já explicou no início da nossa conversa de hoje, nós analisamos aquele roteiro ofertado pelo Centro de Mídias,
mantivemos o que havia nele, porém, optamos por acrescentar esta observação, acrescentar também o ensino médio, que não estava presente na formação ali do Centro de Mídias, por entender que já estamos numa rodada formativa intensa na nossa diretoria e que este momento é uma oportunidade excelente para a continuidade desta rodada formativa. Então, vamos agora fazer aí o mesmo estudo em relação ao ensino médio. Então, para a terceira série do ensino médio, nós selecionamos uma habilidade essencial do currículo paulista, retirado do Aprender Sempre do ensino médio, e 2 descritores do SAEB, retirado da matriz de referência do SAEB. Bom, vamos começar então pela habilidade. Aqui na legenda se lê Ensino Médio, primeira a terceira série, Linguagens 103. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diferentes semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Percebam que esta é uma habilidade da área de linguagens. Nosso ensino médio tem passado por uma reformulação, recebe até o nome de novo ensino médio, e hoje o trabalho por áreas do conhecimento é também foco de estudo para nós, então escolhemos esta habilidade. Em relação aos descritores do SAEB, nós relacionamos 2 deles a esta habilidade essencial, que são o D5, interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos e etc. E o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, para esta seleção, além do que eu disse a respeito da área de linguagens, Lília e eu também pensamos em trazer o D12 para eliminar toda e qualquer confusão de digitação que tenha ficado em dúvida. E seguiremos aqui a mesma lógica que a Lilian seguiu ao apresentar o dos anos finais do ensino fundamental. Então, vamos lá? Descritor número 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos e etc. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer a utilização de elementos gráficos, não verbais, como apoio na construção do sentido, e de interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não verbal, que são textos multissemióticos. Essa habilidade pode ser avaliada por meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges. Por exemplo, é dado um texto não verbal e pede-se ao aluno que identifique os sentimentos dos personagens expressos pelo apoio da imagem, ou dá-se um texto ilustrado e solicita-se o reconhecimento da relação entre a ilustração e o texto. Olha que interessante, gente. Percebam quantas vezes nós trabalhamos este descritor, trabalhamos habilidades relacionadas a esse descritor nos materiais oficiais da SEDUC e em avaliações como a AP, por exemplo. Então, nós gostamos de trazer assim um estudo mais aprofundado para que fique claro que os descritores do SAEB, mesmo que estejam escritos de uma maneira mais geral, se relacionam intimamente com as habilidades com as quais nós trabalhamos. Por quê? Porque todo este material está relacionado a algo federal. Mesmo que os descritores datem de 2001 e sejam utilizados até hoje, eles estão em consonância com a BNCC. Eles não são discrepantes, pelo contrário, eles se conversam. E o item que trouxemos como exemplo é este, onde se lê: leia a tirinha e responda o que se pede. Temos uma tirinha intitulada Romeu e Dalila. Eles estão sentados, um em frente ao outro, e o Romeu diz assim: que olhar é esse, Dalila? E ela responde: olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. E ele responde: sorte, pensei que fosse conjuntivite. E o autor é o Angeli. E aí se pergunta: a atitude de Romeu em relação a Dalila revela compaixão, companheirismo, insensibilidade ou revolta? Então, vejam como este descritor está apresentado nesta tirinha
essa relação entre a imagem, aquilo que se diz e como cada personagem se comporta e aos significados de toda essa parte verbal e não verbal. Percebam que não é diferente do trabalho que já realizamos diariamente com os nossos alunos quando utilizamos materiais como Aprender Sempre, Currículo em Ação ou o antigo São Paulo Faz Escola para a segunda e terceira série do ensino médio. E o próximo descritor é o D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Percebam aqui como o descritor ele é bastante abrangente, é como se ele fosse bem generalizado, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Quando nós recorremos às habilidades que utilizamos lá no nosso currículo, muitas vezes temos identificar a finalidade de um gênero específico, a finalidade da notícia, a finalidade do artigo de opinião, a finalidade da carta do leitor. Então, as habilidades é como se elas estivessem dentro de cada um desses descritores, como se o descritor fosse algo mais geral e dentro de cada descritor ou relacionado a cada descritor, diversas habilidades estão ali. Vamos ler agora aqui na lateral. A habilidade que pode ser avaliada por este descritor refere-se ao reconhecimento por parte do aluno do gênero ao qual se refere o texto base, identificando desta forma qual o objetivo do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar e etc. Esta habilidade é avaliada por meio da leitura de textos integrais ou de fragmentos de textos de diferentes gêneros, como notícias, fábulas, avisos, anúncios, cartas, convites, instruções, propagandas, entre outras, solicitando ao aluno a identificação explícita de sua finalidade. Cabe aqui também retomar uma fala que Lília e eu já tivemos em momentos de ATPC com os professores, de que muitas vezes a palavra finalidade para o nosso aluno é uma palavra que ele tem dificuldade de associar com o significado dela dentro deste contexto. Muitas vezes, em sala de aula com alunos, eu já tive essa percepção, e a Lilian também, nós trouxemos isso em ATPC, de que o aluno relaciona a palavra finalidade com fim, com terminar, com acabar alguma coisa. Então, é bem interessante retomar aí a ideia de finalidade, de para que ele sempre estabeleça esta relação. Vamos agora ao exemplo do item? E a Lília e eu escolhemos este cartaz. Nós sabemos que algumas das normas deste cartaz não são tão atuais, algumas coisas já mudaram, mas o objetivo é que o aluno seja capaz de efetuar uma leitura daquilo que lhe é exposto e consiga responder aquela questão. Então, vamos lá? Aqui temos um cartaz onde se diz prevenção ao Covid, e aí tem algumas imagens. Então, por exemplo, na primeira ele diz, não espirre na palma da sua mão. E no segundo, ao espirrar, use o antebraço ou o cotovelo. A primeira imagem classificada como errada, a segunda como correta. Depois temos aqui mais duas. Não toque nos olhos, boca ou nariz com as mãos. E essa quarta, use sempre a máscara e, se possível, use luvas. Então, esta classificada como errada e esta como uma atitude correta. Depois, abaixo, temos uma imagem aqui que une dois personagens. Uma menina de máscara, 1,5 m, um menino de máscara. E está escrito, mantenha sempre uma distância de no mínimo 1,5 m de outras pessoas. E aí é considerada essa imagem como correta. No próximo, duas mãozinhas, né, sendo lavadas e escrito, lave bem as mãos frequentemente com água e sabão. Considerada também correta. E por fim, uma menina lendo um livro, onde está escrito, se puder, fique em casa. E também ali considerada uma atitude correta. Esta foi uma campanha da Prefeitura de Princesa Isabel, né? Então, nós optamos por trazer, sabemos, claro, que algumas das atitudes aí consideradas necessárias para a prevenção mudaram nos últimos tempos, como esta do espirrar,
à distância, mas o intuito aqui é que o aluno seja capaz de ler aquilo que lhe é apresentado e responder àquilo que lhe é questionado. E a pergunta é: o objetivo principal do texto é A. Manter o distanciamento social. B. Lavar as mãos para combater o coronavírus. C. Anunciar um trabalho importante da prefeitura. Ou D. Mostrar medidas de prevenção à Covid-19. Obviamente, a resposta correta é a letra D, que mostra ali diversas medidas de prevenção, mas é necessário sim fazer um trabalho com o nosso aluno para que ele seja capaz de conseguir chegar à resposta correta. Afinal, com uma leitura superficial, pode ser que algum aluno responda a letra A ou a letra B. Quando ele lê a pergunta e tenta apenas localizar uma resposta no texto, pode ser que ele não preste muita atenção no que realmente está sendo perguntado. Ok? Então, este é o exemplo aí com o descritor 12, relacionado, claro, como eu disse, os descritores eles são muito abrangentes, então aqui nós relacionamos com aquela habilidade de linguagens em que falava da mistura de linguagem verbal e não verbal. Então, pensando em todo esse processo cognitivo, trouxemos aqui um revisitar da taxonomia de Bloom. Esse material já foi apresentado na rodada anterior de formação de IPC e PAC e foi reutilizada nesta semana pelo Centro de Mídias, e por ser uma teoria bastante complexa e também bastante importante, nós achamos importante mantê-la também. Então, é aquela teoria que trata dos níveis de cognição, que fala que existe uma progressão do aprendizado, então existe uma progressão desse domínio cognitivo do aluno, como se fosse essa pirâmide. Primeiro, o aluno aprende a recordar, se lembrar de algo, e aí ele compreende, em seguida ele consegue aplicar, ou seja, ele começa a pôr a mão na massa, a fazer, ele começa a analisar com maior profundidade, ele se torna capaz de avaliar, comparar, até que ele seja capaz de criar. Então, esta pirâmide, que já foi trazida semana retrasada e retomada nesta semana, ela retoma a taxonomia de Bloom. E esta outra imagem, muito semelhante, mostra que, da mesma maneira que na teoria da taxonomia de Bloom há um avanço progressivo, num movimento também ascendente do conhecimento, as aulas das sequências de atividades do caderno Aprender Sempre são elaboradas pensando-se nesse avançar da aprendizagem, ou seja, na aula 1, os alunos desenvolvem habilidades mais elementares, essas habilidades vão se aprofundando progressivamente, exigindo que esse aluno cada vez mais mobilize um rol maior de habilidades, mobilize e desenvolva um rol maior de habilidades até chegar na aula 8, quando ele cria. Quando vocês observarem o caderno Aprender Sempre, independente do ano, série, ele possui 4 sequências de aprendizagem. Cada sequência de aprendizagens é dividida em 8 aulas. Então, sempre começa seguindo este mesmo olhar da taxonomia de Bloom. Então, aqui traz esta relação para que a gente possa fazer aí esta observação. E aqui trazemos uma retomada dos domínios cognitivos, que são os 4 eixos de linguagens trabalhados em língua portuguesa. Então, vamos lá? O primeiro deles é a leitura, que permeia todos os outros e serve como base de todos os outros, já que o nosso ensino é sempre a partir de textos e a partir do estudo aí dos gêneros textuais. Então, a leitura é um processo para repertoriar os estudantes quanto aos aspectos discursivos e textuais. O aluno desenvolverá em leitura diversas habilidades, como inferir, localizar, relacionar. O outro eixo é o eixo de análise linguística e ou semiótica, que é aquele processo em que o aluno faz um trabalho com a linguagem, aspectos muito particulares da linguagem, como elementos de coesão e coerência,
o estudo do valor daquela palavra, o valor semântico daquela palavra dentro daquele contexto. Então, em resumo, é um processo que possibilita essa análise linguística, a análise da língua em uso dentro do texto lido, ou semiótica, quando nós temos ali textos multissemióticos que integram ali diversas linguagens diferentes. O próximo eixo é o eixo de produção textual, é aquele em que o aluno, baseado em todo o repertório que ele adquiriu em leitura, em todos os estudos linguísticos e semióticos que ele também desenvolveu em aulas que trabalharam ali a linguística e a semiótica, ele vem para esta parte de produção textual. Então, é um processo que possibilita o planejamento e a produção textual escrita. E aí vai se basear também em diversos gêneros estudados. E o último eixo é a oralidade, que também é parecido com o de produção textual. Lembrando que a oralidade não é uma leitura em voz alta, como eu posso ler ali a parte em amarelo agora, e sim quando a pessoa consegue planejar aquilo que vai dizer e falar, tal como nós fazemos aqui, enquanto fazemos reuniões, enquanto conversamos ou explicamos algo que nós dominamos para uma outra pessoa. Esse trabalho com a oralidade é bastante importante, vista aí as necessidades dos estudantes do século XXI. Então, a oralidade é um processo para possibilitar o planejamento e a produção oral, aquela produção oral espontânea do aluno, uma criação dele. Então, essa retomada dos nossos 4 eixos de trabalho também é bastante importante para reforçar aí todo o nosso estudo de hoje. E pensando nos 4 eixos que nós trabalhamos, existem alguns processos cognitivos que fortalecem os aprendizados relacionados à língua portuguesa, à língua e às linguagens em geral. Então, aqui vou ler alguns verbos de comando. Vou começar por esse aqui em cima. Ler e interpretar é bastante importante. Compreender, ser capaz de explicar, analisar, relacionar, problematizar, debater e argumentar, produzir. Então, percebam como os verbos de comando que aparecem aqui nos processos cognitivos são os mesmos que quando nós fazemos uma leitura, um estudo do nosso currículo, nós encontramos lá dentro das nossas habilidades e que também aparecem de uma maneira mais generalizada nos descritores do SAEB. E aqui temos apenas uma retomada de como funciona esse movimento formativo na quarta-feira da semana em que acontece ali o movimento nos canais laranja de recuperação e, posteriormente, esse movimento formativo de desdobramento da pauta dentro da escola. Então, como funciona? Num primeiro momento, que não está aqui na tela, todos ficam no canal Formação de Professores por 45 minutos. Neste momento, professores de língua portuguesa ficam junto com professores de arte, inglês e educação física. Em seguida, migram para um canal laranja. Então, quando você migra para o canal laranja, os primeiros 45 minutos é uma transmissão de etapa. O que isso significa? Se eu migrei para um canal de recuperação da primeira série do ensino médio, quem está na sala da segunda série do ensino médio e quem está na sala da terceira série do ensino médio vai ouvir a mesma formação por 45 minutos, que é uma formação que vai falar de ensino médio. A mesma coisa acontece com o ensino fundamental. Então, se eu opto por escolher, vou assistir do oitavo ano do ensino fundamental, eu assistirei nos primeiros 45 minutos a mesma formação que quem estiver no canal do sexto, do sétimo e do nono anos. Passados esses primeiros 45 minutos que falam ou de anos finais ou de ensino médio, começam, tem um intervalo dentro do próprio canal, uns minutinhos de transição, e aí começa um momento em que vai ser explorado o material específico daquele ano ou série. Então, são mais 45 minutos ali, falando especificamente do material do sétimo, ou do oitavo, ou da primeira série, enfim, específico ali do ano série. E quando termina, ele deixa um gancho para que haja o desdobramento na escola, e é para este momento aqui que a gente vem com todo carinho trazer aí um reforço para vocês para a reunião. Vocês podem, inclusive, ofertar este vídeo aqui para os professores de vocês, caso desejem.
Este momento de desdobramento na escola, ele é previsto para 2 horas aula, ou seja, dura 90 minutos. E nós vamos ver na próxima tela qual é a discussão sugerida para o desta semana. Então, para a TPC desta semana, para este desdobramento, sugere-se aí 3 reflexões, sendo a primeira delas: como potencializar o desenvolvimento da sequência de atividades, reconhecendo os domínios e processos cognitivos propostos para cada aula? Então, como eu posso potencializar meu plano de aula, reconhecendo quais habilidades específicas eu estou trabalhando ali? Que tal, por exemplo, fazer uma leitura da matriz de referência do SAEB e fazer essa relação que a Lília e eu demonstramos aqui para vocês, fazer esse estudo mesmo pormenorizado dessa relação entre as habilidades, que são mais específicas, e com os descritores que são mais gerais, mais abrangentes. Sugestão aqui de reflexão número 2. Que estratégias adotar para implementar a sequência de atividades com foco nos domínios e processos cognitivos propostos nas aulas, considerando o ensino em revezamento, ou seja, continuamos em revezamento, atendendo parte dos alunos numa escala de revezamento, então como pensar com carinho ainda nesta situação presencial e alguns remoto? E a reflexão número 3, como acompanhar e avaliar o desenvolvimento da prática pedagógica, considerando esses domínios e processos cognitivos relacionados ao nosso conhecimento, ao conhecimento, dos nossos alunos em relação à língua e linguagem. Então, como avaliar esses alunos, levando-se em consideração aí todo o rol de processos cognitivos, que tem que ser uma construção. Apenas para retomar também, em outros momentos formativos, a Lília e eu falamos bastante da importância de não se fragmentar as sequências. Quando você senta e estuda a sequência, por exemplo, do Aprender Sempre, que é o foco aqui desse momento formativo desta semana, quando você faz um estudo aprofundado desta sequência, do início ao fim, por exemplo, da sequência 3, da 4, você percebe que há um encadeamento. Então, esse crescimento, a taxonomia de Bloom está ali. Se eu quebro esta sequência, eu faço com que meu aluno não tenha, talvez, a habilidade lá no final adquirida. Então, isso é uma reflexão bem importante também para se fazer. E, por fim, aparece sempre este QR Code para que os professores possam avaliar a formação que eles assistiram antes do momento do desdobramento da pauta. Então, eles assistem ali uma formação nos canais laranja e aqui é um pedido para que eles avaliem sempre aquela formação, para que eles possam sempre melhorar e alinhar em relação a cada ano série. É bastante rápida, eu toda semana assisto em um dos canais, por ser PCNP, tento variar e assistir em canais diferentes, mas sei que os professores assistem ali os canais das séries para as quais lecionam. E sempre faço questão de avaliar, é bem rápido, bem simples, semelhante a um formulário, porque isso norteia aí o trabalho da equipe lá da EFAP. Então, sugerimos que vocês levem aí essa sugestão de que os professores façam a avaliação. E nós nos despedimos aqui, agradecemos a presença de todos. Ficaremos aí mais uns 3 minutinhos no chat. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês têm nossos contatos, podem nos chamar e nós conversaremos aí no reservado, ok? Até mais!
Tchau!